Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro, 11 anos de idade, continua quebrando recordes e fazendo história, meus amigos. Na plataforma a gente tem aqui hoje 25 milhões de jogadores e o Faustino Ouro, com apenas 11 anos de idade, está aqui, meus amigos, na 11ª colocação do ranking mundial. Isso é um número fantástico, isso é um número absurdo, top 11 mundial, né? A gente tem aqui Hikaru Nakamura na primeira colocação com os absurdos 3.400 de rating, Carlsen logo na sequência 3.328, Firuja passou dos 3.300, monstro. Temos aqui o MVL com 3.256, é o Dmitry Andreikin esse? Não tenho certeza. O Fair Chess aqui 3.252. Tem uns caras aqui que eu não sei quem são. Esse é o Nepomniachtchi, Nihal Sarin, Ediz Gurel da Turquia, Denis Lazavic e aqui Faustino Ouro, meus amigos, 11ª colocação, 11 anos de idade. Como é possível isso, né? É surreal. E a gente vai ver uma partida que eu separei aqui, então. A partida que fez o Faustino Ouro chegar em 3.200 de rating, quebrando essa marca, portanto. E ele vai jogar contra o Vovachess, 2.917 de rating, que abre aqui a partida com o peão do rei. Faustino Ouro responde com E5. E depois do desenvolvimento dos cavalos, temos aqui a abertura dos 4 cavalos. D4 abre a posição, as pretas aqui tomam o peão e seguem com o desenvolvimento do bispo aqui em B4. Por enquanto aqui, tudo teórico, lances que vão de acordo com os livros de abertura que eles conhecem aqui já bastante. Bispo D3 é o lance mais jogado nessa posição. Todo mundo coloca o rei em segurança e aqui D5. Eu mesmo já joguei essa posição algumas vezes aqui nos vídeos do canal. Temos aqui trocas, em geral segue dessa maneira. E aqui, depois de H3, controlando um pouquinho a casa de G4, as pretas solidificam aqui o peão central. E bora seguir aqui então com a partida. Por enquanto bem equilibrado, né? A gente pode ver todo mundo tem ainda o par de bispos, o centro do Faustino Ouro é sólido, a partida segue com o lance dama em F3, colocando já uma pressão aqui em F6, temos o lance H6, evitando a entrada do bispo em G5, ao mesmo tempo a dama está sobrecarregada, agora tendo que defender o cavalo, e a partida segue com o lance bispo em F4, desenvolvendo pedras, tirando a casa de B8, colocando o bispo numa excelente diagonal. Faustino Ouro segue desenvolvendo com bispo em E6 e depois de cavalo em E2, manobrando o cavalo para a ala do rei, Faustino Ouro segue com o lance bispo D6, tentando quebrar um pouquinho a influência desse poderoso bispo de casas escuras que está impedindo aqui a jogada da torre. Torre de F em E1, o Vovachess continua desenvolvendo as suas peças. Faustino Ouro segue com o lance dama C7, esse lance tem um problema, esse lance é um erro, foi jogado aqui pelo Faustino Ouro, porque lembra do tema ali, né? A dama estava cumprindo um papel importante aqui na casa de D8, ela estava defendendo o cachorro. E agora, quem é que está defendendo esse cachorro? Não tem, né? Ah, Rafa, esse peão, é esse aqui, ó. Então bora, então tem um golpe tático aqui. E o Vovachess não perdoa não, segue com o lance bispo por H6, meus amigos. Faustino Ouro tem problemas, porque agora se peão toma, simplesmente dama por F6, que recupera o material imediatamente e coloca pressão absurda para cima do rei do Faustino Ouro, uma posição muito difícil de segurar. Se bem jogada pelas brancas, as brancas vão buscar a vitória. Por isso o Faustino Ouro não desiste, segue na luta, não joga peão toma, deixa como tá, não mexe, segue com torre de A em B8, vai para o contra-ataque. Temos aqui o lance B3 protegendo e aqui torre em B4, um lance agressivo aqui do Faustino Ouro, trazendo mais uma peça aqui para o jogo. Bispo D2 ataca a torre e aqui a torre volta para casa de B8, o Faustino Ouro percebendo que tá vindo o cavalo D4 atacando o bispo, traz a torre de volta para defender. É interessante observar que o Faustino Ouro teve essa vontade de partir para o ataque com a torre, ele se arrependeu e manobrou a torre, quer dizer, o Faust tem um peão a menos e também, além de tudo, se arrependeu aqui dos lances que fez, ou seja, as brancas estão melhores, uma posição muito difícil, segundo as máquinas, as brancas têm até uma vantagem bastante relevante aqui de 2,5 pontos.
E aqui o melhor lance seria bispo C3. A partida seguiu com cavalo em F5, um lance que faz bastante sentido, atacando o bispo, atacando aqui em G7. Faustino Ouro segue com o melhor lance da posição, bispo em E5, mantendo o bispo no jogo, ganhando um tempo para cima da torre e impedindo o lance bispo C3. Temos torre de A em D1, colocando a torre em segurança, e o Faust segue com G6, tira esse cachorro daí, cavalo H6 foi jogado cheque, o rei dá um passo para frente, encosta no cavalo, e aqui o cavalo volta para a casa de G4. Não era necessário tirar o cavalo imediatamente, uma vez que ele está protegido, mas é prudente, né? Alguma hora esse bispo vai acabar ficando sobrecarregado. Por isso, cavalo G4 foi jogado, Faustino Ouro segue com trocas, cavalo toma e peão toma, e o Faust vem para o contra-jogo com torre H8. Olha o ataque que começa a existir aqui na ala do rei. De repente, Faustino Ouro, com muita resiliência, vai segurando a partida, conseguiu aqui buscar possibilidade de contra-jogo. G5 foi jogado e Faustino Ouro segue agora com uma pancada. Esse lance torre H4. Esse lance ameaça bispo G4, que ataca a dama e ataca a torre, e tem uma maneira de jogar contra essa posição, que é o lance G3, que foi encontrado aqui pelo Vova Chess, que não impede bispo G4, mas ao mesmo tempo ataca aqui a torre, vai para confusão. Faustino Ouro não tem outro caminho, bispo G4 foi jogado, a dama atacada, deveria voltar para a casa de G2, esse seria o melhor lance aqui das brancas, mas o Vova não encontra, joga com dama em E3, um lance perigoso demais, porque agora as pretas teriam o lance D4 que o Faustino Ouro não encontrou, mas vale dizer, né? Aqui teve muita gente que falou, aqui ele não por que ele não viu, perdeu a vantagem, porque o Faustino pega e joga aqui, ele volta a torre de H para H8 e olha o que a barrinha faz, ela fala que perdeu toda a vantagem, né? E aí tem gente que critica aqui, fala, tinha que ter achado o lance D4, é que a continuação é tão computadoresca, tão mentirosa, tão felipesca, que é difícil de achar um lance como esse, porque a continuação é difícil. Esse lance a gente até encontra, mas não parece que esse lance é bom. Até parece que é ruim, porque agora depois de dama E4 a torre está atacada e o bispo está atacado. No entanto, essa continuação seria boa por conta de bispo, e somente por conta desse lance, é o único lance da posição, bispo por G3. Ok, aqui o ataque realmente seria forte. Dama por peão com cheque, rei vem para H7 e depois de torre por torre teríamos bispo em H2, calma que a mentira não acabou. E depois aqui de rei F1, bispo H3 com cheque, aqui sim abrindo um ataque descoberto e a gente tem uma posição vantajosa para as pretas. É uma continuação difícil de achar com pouco tempo no relógio, talvez fosse uma partida pensada e tudo mais, não duvido que essa ideia do peão seguida de bispo com sacrifício pudesse ter sido encontrada. Mas aqui é pouco provável, por isso Faustino Ouro volta à torre. E aqui temos um erro do Vova Chess, um erro fatal, porque aqui ele tem que fazer alguma coisa com essa torre que está atacada. Ou ele tira a torre aqui para a casa de B1, ou ele joga, sei lá, um bispo E2. Mas nessa posição o Vova vai para o lance dama C5 e aqui provavelmente ele pensou, se bispo por torre, eu tomo aqui essa torre e vou ter algum tipo de ataque aqui no futuro, por exemplo nas casas escuras, vou poder, sei lá, pensar num sacrifício, algum outro tipo de ataque. Um pensamento realmente muito vago, muito difícil de entender esse lance dama C5, porque ele deixa a torre, mas pior do que isso, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar, tem mate em 3 aqui, vale a pena, e é quase um mate em 2, a gente fica se perguntando como é que pode ser em 3 aqui, mas é em 3, e eu espero que você tenha encontrado. Bispo, lance do Faustino Ouro, o arremate do Faustino Ouro, bispo aqui em F3, meus amigos. E nessa posição o Vova Chess abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, a grande ameaça é torre H1. Esse peão não tem mobilidade, o rei não adianta escapar, ele não consegue ir para lugar nenhum. Esse lance vai dar mate de qualquer maneira.
e nenhuma peça consegue interpor, né? A única maneira de postergar um pouquinho é jogar esse cheque, que é o único cheque da posição, que não faria nenhum sentido, apenas postergaria o inevitável. O checkmate chega e chega com velocidade. 3.200 de rating. Faustino Ouro vem fazendo história, galera, quebrando recorde atrás de recorde. Ele é um jogador diferente, diferenciado, um jogador que o mundo inteiro tá prestando atenção, né? E aqui a gente vai puxar então o relatório do chess.com, se me permitido for, né? Porque acho que a plataforma de vez em quando ela dá uma, por exemplo, de plataforma que caiu, daqui a pouco ela volta. Então Faustino Ouro está quebrando recorde atrás de recorde, o que é muito bacana. 11ª colocação do ranking mundial. Veja, à frente até mesmo de Praggnanandhaa, Hans Niemann, à frente de Fabiano Caruana, Daniil Dubov, Radjabov, grandes jogadores consagrados, Nishigiri, Tabatabai, Grischuk, Wonderful Time joga demais, Vincent Keimer, outro jogador de excelente qualidade. Cadê? Quem é o Abdusattorov, tá? Esse é o Abdusattorov? Às vezes eu confundo pela foto aqui. Acho que é o Abdusattorov. Do Uzbequistão, Daniel Naroditsky. Esses caras ficaram para trás. Como é que pode? Com 11 anos de idade, Volodar Murzinho, campeão mundial de partida rápida. E ele tá lutando para conseguir se tornar um grande mestre. Vejam que já é uma coisa incompatível, né? Ele ter que ir atrás das normas. Ele já joga um nível superior aos grandes mestres, né? Ele já tá a nível assim, provavelmente ele já tá jogando a mais de 2.600, 2.650 de nível de força, né? O que é talvez não sei dizer sem precedentes, mas é muito, 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 muito raro, né? Vamos puxar o relatório aqui do chess.com e vamos ver a precisão aqui. 90.7% de precisão para o Faustino Ouro, 83.3% para o Vová Chess. Jogou muito bem, jogou muito firme, mas olha isso, ele jogou para 2.700, o Faustino jogou para 3.300 aqui. É muita diferença de qualidade. Mesmo assim, as brancas ficaram bem, dominaram, mas veja a resiliência do garoto, o espírito de luta. Isso é muito comum nas partidas do Faustino Ouro. A gente vê em algum momento ele ficar pior e ele conseguir buscar e ele conseguir reverter. Isso é bem frequente nas partidas do Faustino. Tá bom, meus amigos? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida, dessa matéria, né? Do Faustino aí quebrando recordes e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!